Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, né, a liturgia pede, né, para que nós possamos participar dessa celebração com alegria, deixando-nos alcançar pela palavra do Senhor, que liberta de todos os males. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 a 14, depois o versículo 30. E depois o capítulo 16, versículo 5 a 13. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13 a 14. Depois o versículo 30. Depois o capítulo 16, versículo 5 a 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e a ira da cidade, e fira a cidade a fio de espada. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. E chegando o rei Davi a Baiurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zerula, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zerula? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte. Quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também disse a Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Então, essa primeira leitura mostra pra gente Davi, né, sendo amaldiçoado, né? Aqui, né, nessa primeira leitura, né, fala da rebelião de Absalão e a fuga de Davi, né, e ele sendo amaldiçoado, né, por Simei, né? E a gente percebe aqui, né, que a gente não deve pagar o mal que nos fazem com o mal. Nós devemos pagar o mal que nos fazem com o bem, né? A gente não deve, né, fazer o mal para as pessoas. Nós devemos sempre fazer o bem, sempre fazer a vontade de Deus. Então, se alguém fizer o mal para nós, que nós possamos retribuir com o bem, né? Que nós possamos também rezar por essas pessoas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com
cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis que quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Então, o homem de quem fala o Evangelho hoje, estava dominado por um espírito impuro. O relato o situa próximo ao mar. O mar era visto no mundo bíblico como o lugar das forças misteriosas e maléficas, que escapam ao controle do ser humano e lhe impõem medo. Jesus e seus discípulos estão em uma região pagã, do outro lado do mar da Galileia, chamada Decápole. O homem possuído pelo espírito impuro morava no meio de túmulos e vagava pelos montes, lugares de solidão e desolação absolutas. Aquele homem, embora ainda vivesse, era na verdade um morto-vivo. Encontrava-se em situação de completa indigência. Para agravar ainda mais a situação, estava possuído não só por um espírito impuro, mas por uma legião. Então Jesus ordenou àquela legião de espíritos impuros que saíssem do homem e entrassem em uma manada de porcos e as lançassem ao mar. A legião do mal se afogou em seu lugar próprio, em seu habitat natural, já que o mar representava um mal naquela época, e que ameaçava a vida humana. Naquela época o mar representava o mal. Então, quando o espírito impuro deixa o homem, Jesus senta-se com ele e conversam. O que fora endemoniado estava agora vestido e em perfeito juízo. Isso significa que a ação e a palavra de Jesus devolvem a liberdade ao que antes era aprisionado pelo maligno. E por fim, liberto por Jesus, o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. De fato, Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza e desumaniza e nos leva a um encontro fecundo com a verdade profunda, radicada em cada um de nós. Então, que nós possamos sempre deixar que Jesus ilumine a nossa vida, que nós realmente, Ele faz maravilhas por nós, que nós possamos sempre agradecer a Ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.